A gente combinou, né, Marcelo, de hoje fazer uma live diferente, uma live um pouco mais especial para vocês. E, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa figura tão enigmática, né, tão misteriosa, né, que foi conhecido muito nas cortes da Europa no ano de 1700. Né, um grande mestre, um grande iniciado, o Conde de Saint-Germain. Então, nós trouxemos esse tema hoje, que a gente achou que era muito importante falar um pouco sobre prosperidade, abundância, o que é riqueza, o que é prosperidade, o que é abundância na vida da gente. E a primeira coisa que veio na nossa mente foi o Conde de Saint-Germain. A gente tem uma ligação muito forte, eu e o Marcelo, há muito tempo, desde a nossa infância, enfim. Quando nós ainda éramos adolescentes, né, Marcelo, que nós caminhávamos pelas livrarias e sebos de São Paulo aqui, procurando livros, aquela inquietude que toda a juventude tem, todo adolescente tem, né? E a gente vivendo experiências intensas, espirituais e místicas, né? De projeções astrais, veio muito forte nessa encarnação para a gente, e muitas memórias que vinham chegando na mente da gente sobre esse mundo invisível, o mundo sobrenatural, né? O mundo dos mestres da espiritualidade, o que é Deus, o que é Cristo, o que é Buda, né? Então a gente se lançou nessa peregrinação e a gente frequentou muitos espaços aqui em São Paulo, né? Um deles na época era a Pax, né? Que tinha, né, Marcelo? Lembra que tinha os livros da grande fraternidade branca, dos mestres ascensionados, enfim. E aí a gente se enveredou por esses caminhos, né? E entramos em escolas de mistérios, entendemos o processo das escolas alquimistas, das escolas egípcias, gregas, as gnoses todas, né, Marcelo? A gente foi se aprofundando e esse mestre sempre nos acompanhando É de que, forma sutil. é que, na verdade, quando você começa a buscar o conhecimento esotérico, né, e aí tem uma diferença de esotérico com S e esotérico com X. O esotérico com S são as câmeras mais fechadas, né, mais internas do conhecimento. O exotérico é o que está para fora, que é o vulgo, né? Quando você vai atrás do conhecimento mais profundo, é inevitável de você se deparar com personalidades e vultos históricos do tamanho de Saint-Germain. Então é bom a gente fazer uma ressalva que Saint-Germain dá para se fazer um paralelo com o Conde, porque existe o Conde, o homem histórico, Saint-Germain histórico, que é muito bem relatado dentro de toda a história do século, principalmente do século XVIII, entre 1700 e 1800, ao finalzinho de 1700, começo de 1800, e o mito, o Conde de Saint-Germain, como o imortal, o iluminado, o mestre da fraternidade branca. O que raios é isso? Né? Da onde surgiu tudo isso? Quem é que popularizou esse nome? Como ele chega nos tempos atuais, da forma como ele chega? Que eu diria quase como um esoterismo pop, né? Que nós classificamos como uma grande, Cuidado, uma né, grande, Marcelo? uma grande salada de frutas onde tudo se mistura e todo mundo hoje Canaliza canaliza o Saint-Germain. Saint-Germain. Então é importante a gente fazer um traço histórico, entender um pouco desse vulto, que realmente foi um ser fora da curva. Eu acho que comparado a ele, se de fato o que a história conta dele não for apenas um mito, se de fato aquilo foi o Conde de Saint-Germain, ele estava próximo a Da Vinci, a grandes seres, um polímata, né, falava mais de 30 idiomas, uma capacidade absurda de cognição e lembranças, detalhes de tudo, fora várias habilidades que ele tinha, né, Márcio? É. Algumas dessas habilidades que encantava muito as cortes, principalmente do Palácio de Versalhes, na França, era a capacidade que ele tinha de... numa mão ele escreveu uma poesia, e em outra mão ele escreveu um discurso ou uma música. Uma música, né? Né? Ele compunha uma música, né? Enfim, essas são habilidades dos grandes mestres, dos grandes seres, né? Então a gente ficou assim, poxa, mas como falar deste ser, né?
como o Marcelo colocou, primeiro trazendo todo o embasamento histórico, né, sem polarizar muito para o esoterismo pop, né, para que a gente entenda a linhagem desse ser. Entenda de fato o que esses grandes mestres, da onde vieram esses grandes mestres, como o próprio Saint Germain, o próprio mestre Hilarion, o próprio mestre Moria Kutumi, né? A última grande aparição dele foi em 1784, quando desencarnou, morreu, mas na verdade ele era o grande mestre de despistar e de trocar nomes. Até a gente trouxe aqui mais de 20 nomes diferentes em cada corte em que ele estava. Ele tinha um nome diferente, né? Ele ficou muito conhecido e se popularizou no mundo inteiro na França, com o nome Conde Saint-Germain, né? Mas o Conde Saint-Germain era um nome que ele usava. Então, em cada local, ele se apresentava de uma forma, né? Então, ele tinha essas habilidades, ele tinha essa capacidade fora do comum. As 30 línguas que ele falava, inclusive línguas antigas, línguas mortas, latim, línguas egípcias antigas, né? Então, a gente trouxe aqui algumas informações, né? Sobre um pouco do Conde de Saint-Germain, a parte histórica. A gente primeiro vai falar um pouco da parte histórica dele, depois a gente vai entrar mais na parte mística dele. Então ele é conhecido como, na França, ele ficou conhecido como o Conde de Saint-Germain. Ele aparece por volta do século XVIII, né? Uma figura absolutamente incomum. Ele foi chamado por Voltaire na época que é o homem que sabe tudo e não morre jamais, né? Era um imortal, né? E de fato Saint-Germain é um mestre imortal, né? E então ele foi descrito, né, por esses locais por onde ele passava, como um poliglota que falava mais de 30 idiomas, um músico muito virtuoso, né? Então ele compunha lindíssimas canções, tocava um violino assim que era uma coisa realmente divina, né? A habilidade que ele tinha, né? Ele tinha habilidades com a química, ele era um alquimista, ele fez grandes transformações de moedas de cobre para moedas de ouro, ele transformava, ele reparava diamantes, ele produzia diamantes e reparava diamantes com imperfeição, e depois devolvia com perfeição. Ele ficou conhecido nas cortes porque ele distribuía muito dinheiro, muita abundância, muita riqueza, e por onde ele passava ele dava diamantes, chegava sempre em carruagens e sempre trabalhando nessa conexão entre os príncipes, os reis, entre as nobrezas, né, alinhavando, conversando, negociando, ajudando, fazendo acordos, né, para que a Europa crescesse, se estabelecesse, para que pudesse ter ali um território fértil, para que pudesse trazer doutrinas que pudesse iluminar a mente daquela humanidade que estava adormecida. Então ele ficou conhecido por toda a Europa, da Pérsia à Rússia, na Alemanha, na Inglaterra, na Itália, né? Então ele tinha habilidade de diplomata, ele era conselheiro de reis, então e ele também tinha uma habilidade assim, ele é um exímio pintor, né? Ele tinha o conhecimento de obras raras, ele sabia sobre as pinturas da época, né? Então, assim, era uma figura realmente, Marcelo, fora da curva, né? Ele ficou conhecido também, Saint-Germain esteve também diretamente ligado com as maiores cortes da Europa, como eu estava falando, a corte, principalmente a corte de Luís XV em Versalhes, onde ele se apresentou como o Conde Saint-Germain, né? E ele teve muitas relações com duquesas, com príncipes, com princesas, né? A Madame Pompadour, Maria Antonieta, o próprio Voltaire, né? Frederico o Grande, Rousseau e o Casanova. Então, essas foram as principais personalidades na época em que ele teve contatos. Existe um livro interessante que fala um pouco sobre a vida de Saint-Germain, que a gente vai até deixar para vocês aqui depois pesquisarem e também vocês baixarem, que é esse livro aqui, ó, chama A Santíssima Trinosofia do Conde de Saint-Germain. Tá? É a Santíssima Trinosofia. É deste livro que a gente está trazendo essas informações para a gente poder primeiro contextualizar toda a estrutura desse grande mestre, por onde ele passou, né, qual que era a função dele,
óbvio que Saint-Germain era o mestre do raio da política, do sacerdócio, tá? Então, por isso que a frente, a missão dele, quando ele se estabelece no antigo mundo, né, que é o novo mundo para eles, né, e para a gente que estamos agora aqui em 2026 é o antigo mundo. Então ele veio na frente das políticas, ele veio na frente do sacerdócio, ele veio na frente da diplomacia para poder trazer conhecimento, trazer iluminação, trazer tecnologia. Ele estava envolvido em muitos projetos de tecnologia, ajudou a desenvolver a locomotiva a vapor na época. Então, assim, era um ser fenomenal, assim, né? Então ele dava conselho político, ele previu a Revolução Francesa, tanto é que ele alertou Luís XV da Revolução Francesa, e aí tem até um discurso com a Maria Antonieta, e que ela ficou assombrada, né, que falou que ia todo mundo ser executado, e de fato, se tivessem escutado os conselhos de Saint-Germain na época, a Revolução Francesa poderia ter sido evitada da forma como foi. Enfim, atuava como diplomata, secreto em vários países, ele estava sempre articulando, sempre conversando, e por onde ele passava, onde ele chegava, sempre com carruagens, sempre muito bem vestido. Falavam que ele não se vestia assim de forma a chamar atenção. Ele se vestia de forma simples, elegante, mas com muito bom gosto sempre. O olhar dele sempre penetrante, uma inteligência, uma lapidação no verbo com as mulheres, com os homens. Ele era um grande mestre e cavalheiro ao mesmo tempo, né? Então, muito polido em conversar com as pessoas. Ele sempre se colocava à disposição de ajudar, de estar no papel de ajudar e nunca de ser ajudado, porque ele sabia da função dele ali, né? Então, e aí a gente começou a entender, fazendo esses estudos do Conde Saint-Germain, que o Conde Saint-Germain ele só ficou conhecido como Conde Saint-Germain na França. E ele teve 8 a 9 nomes diferentes em cada corte que ele se apresentava. Então, isso para a gente entender porque ficou tão popular o Conde Saint-Germain por conta da França e das coisas que ele fazia. E era muito interessante porque nas cortes, como ele tinha muito conhecimento, ele até brincava, né? E uma coisa muito legal, assim, interessante, que ele não comia nada nas cortes, não bebia nada. E ele sempre dizia: eu não me alimento dos vossos manjares, né? Ele sempre produzia a comida dele, e ele tinha sempre, na época eles chamavam criados, mas eram 4 funcionários que acompanhavam ele, né? Para fazer a comida dele, onde ele ia. E sempre ele levava um ou outro para acompanhá-lo nessas reuniões, nesses jantares. E como ele não se alimentava, ele passava a maior parte do tempo comunicando, conversando com as duquesas, com os duques, com as princesas, né? E entretendo, porque como ele tinha um conhecimento muito grande, falava muitas línguas, ele fascinava por onde ele passava as pessoas. E até uma das passagens do Conde Saint-Germain é quando ele estava conversando entre as pessoas e que ele falou, ele chegou a falar assim que ele chegou a conversar com Cleópatra. E ele conversou com a rainha de Sabá. Pô, a rainha de Sabá é 1000 anos antes de Cristo. Assim, e aí, mas assim, ele parecia passar por louco. Se ele não fosse tão inteligente, tão polido e tivesse tanta essa força e magnetismo, ele passaria facilmente nas cortes como um louco. E, na verdade, ele dizia que ele tinha vivido lá, e que ele tinha recebido conhecimentos lá, e que ele tinha aprendido a meditar na Índia antiga, né? Então isso colocava em dúvida as pessoas, e até ele conversava com um dos criados dele, falou assim: será que eu estou equivocado no que eu estou fazendo? Eu falei assim: ai, senhor, nesta época eu não estava com o senhor, estou com o senhor apenas há 300 anos, ele falava, né? Então, assim, era uma coisa que é fora da curva, ainda mais naquela época em que se vivia 70, 80, não sei se viveria mais do que 80, 90 anos a nobreza naquela época, né? Então, de fato, assim, inúmeras ocasiões que ele teve com as pessoas, ele sempre surpreendia, ele sempre trazendo informações, ajudando, dando conselhos,
né? Ajudando a estabelecer novas tecnologias, ajudando a estabelecer novas políticas, aconselhando diplomaticamente os reinos para que não entrassem em choque, para que se harmonizassem, né? Então ele ficou conhecido como o Marquês de Montferrat, como o Conde Belamar, enfim, ele foi tendo vários nomes, né? O Conde de Soltikoff, Graf, o Príncipe Rákóczi, né? O Conde de Saint-Germain. Então foram vários nomes. Em cada nobreza que ele ia, ele tinha um nome diferente, se apresentava diferente. Então, aí eles dizem que a possível linhagem dele, aí teve uma história que dizia que uma das linhagens dele, ele seria da descendência da Transilvânia na Romênia, e a gente ficou surpreso quando descobriu isso também, que ele poderia ter nascido na Romênia como filho de Francisco II Rákóczi, da Transilvânia, né, e com ligações com as famílias europeias, e que ele era como se fosse um terceiro filho que não era reconhecido. Por conta dos conflitos políticos que estavam lá, parece que ele tinha sido entregue para um amigo do pai para ser criado em Milão, na Itália. Então, pela família Médici. Pela família Médici, né? Então, assim, tem que se traçar um paralelo entre, como eu falo, o homem histórico, o mito Saint-Germain, e aquilo que a gente consegue colher da história de Saint-Germain. Saint-Germain, ele é muito comentado nas escolas iniciáticas pelo fato dele ter deixado a Santíssima Trisonofia, que é um caminho iniciático. A gente já vai falar um pouquinho para vocês o que é o caminho iniciático. O Márcio deu essa introdução, mostrando da envergadura e da capacidade de se interrelacionar com várias cortes que o Saint-Germain tinha, esse ser, né, esse mestre, vamos dizer assim, porque era um mestre, mas que fica a dúvida, se morreu ou se não morreu, não importa, se é ressurrecto ou se não é ressurrecto, não importa, importa é o vulto e o ensinamento que ele deixa, porque é óbvio que as linhas históricas elas vão insistir que com a grande facilidade que ele tinha, e o grande entusiasmo e conhecimento, e a capacidade de conversar com em diversos níveis e camadas sociais, ele deixou muita curiosidade, e ele, como ele trabalhava sempre meio misterioso, né, de não dizendo exatamente de onde ele vinha, o que ele fazia, porque ele estava lá, foi se criando toda uma áurea mística em volta dele, e que tornou ele esse vulto que percorreu por toda a Europa de 1700 até praticamente 1800, contando relatos de que ele foi muito amigo do Luís XV, que foi um dos reis da França. Dizem que ele tinha sido enviado em missão diplomática para muitos outros países. Inclusive para a Rússia. Ele foi para a Rússia, onde tinha o czar Pedro o Grande, que na época caiu do reino, entrou a czarina, qual que é o nome dela, Márcio? Você tem ela aí? Não. Catarina, acho que é Catarina, alguma coisa assim. Enfim, ele era como era um homem que tinha muito conhecimento e transitava em muitas cortes, ele foi deixando essa marca, esse vulto. Tanto é que ele teve certos atritos é como se fosse hoje o ministro do Comércio Exterior francês, que levantou a questão se ele não era espião, né, se ele era um espião de outras cortes, porque quem entende um pouquinho de geopolítica hoje sabe como funciona isso, né? As pessoas implantam agentes duplos, agentes triplos, que trabalham para 3, 4 nações e coletam informações, enfim. Saint-Germain também fez esse trabalho para algumas cortes, mas como ele tinha uma capacidade de entendimento que fugia o nível do poder, né? Ele estava acima do que é o poder, do que as posses, que é os bens materiais. Ele trabalhava de forma altruísta para melhorar a evolução da espécie humana. Ou seja, parece que tudo mostra que ele trabalhava como se fosse um colegiado oculto, secreto, que é o que a gente chama da muralha guardiã do mundo, né? Que são, hoje chegou até a gente como os mestres ascensionados da Loja Branca. Tem uma grande fraternidade que existe e que se trabalha nos mundos dimensionais superiores, e que alguns seres, dependendo da sua moral, se é muito elevada, seu grau de altruísmo ele é bem destacado, onde ele faz o trabalho, e aí ele entra com a obra Santíssima Trinosofia, que é o trabalho iniciático, o trabalho de limpar as vestes
ou seja, ele vai passar por algumas provas, né? Isso ele deixa escrito dentro da Santíssima Trinosofia. Então vamos fazer um paralelo aqui, a diferença entre o momento histórico em que as pessoas olham, o olho humano vulgar, o vulgo enxerga o ser humano Saint-Germain, ou qualquer nome que ele tenha tido em qualquer corte, com todas as suas habilidades, e aí o homem mestre, aquele que transcende o mundo material, o iniciador, né? O iniciador, aquele que abre os olhos da humanidade e fala assim, ei, se você quiser ir além desse universo material físico, eis que eu posso te mostrar o caminho se você tiver valor suficiente. Então, ali começa a plantar a semente no coração das pessoas de que existe algo que transcende a morte, né? Porque tudo nesse universo em que nós vivemos de terceira dimensão, ele tem um começo, meio e fim. E aí a gente vai fazer analogia com a ressurreição do Cristo, né? Porque o que o próprio Saint-Germain oferecia ou ensinava é a ressurreição crística, né? É o caminho da cristificação, que não é um caminho fácil, e ele pelo fato de ter, ele, como o Márcio colocou, ele era do raio da política, da diplomacia, ele tinha isso dentro dele, então ele expressou com a mais alta, como se fala, capacidade todo que o raio, que é o raio, que hoje a gente fala que é o raio da chama violeta, tinha para transmutar um processo de uma mente de um homem caído, de um homem de barro, a gente chama um homem de barro, que é o homem quando ele não faz o trabalho sobre si, e tudo começa na sua capacidade de observar o mundo externo, a sua mente, é ela que fecunda cada pensamento seu, é ela que faz a asepsia daquilo que deve ou não deve residir na tua mente, para que a tua vibração se eleve. Então imagina a capacidade, a resiliência de um mestre desses, de transitar entre cortes onde tinham pessoas extremamente materialistas, sedentas por poder, e que só olhavam... De muito baixo valor espiritual e moral, né? Entediadas com as riquezas e que não tinha mais nada. Ele entra nessas cortes para poder fazer a diferença. Então ele deixa uma marca na história, tanto na história porque ele foi muito atuante como, vamos colocar, como um diplomata não... Ele era um diplomata não reconhecido pelas cortes, mas ele era um diplomata, porque ele fazia... um diplomata universal, né, Marcelo? Ele não era um diplomata de um país, da França, da Alemanha, que era a Prússia, da Pérsia, até pela Pérsia ele andou, que é o nosso amadíssimo Irã hoje, que está passando por um processo de despertar novamente, de ser libertado de forças obscuras que roubaram aquela maravilha que é a Pérsia, meu Deus do céu. Vocês não têm noção, você não tem noção da pujança que é a Pérsia, que é o Irã. O mestre Saint-Germain teve por lá, passou por lá por um período da sua vida. Então, quando a gente olha esse vulto que foi Saint-Germain, e a gente tira algumas lições de que ele deixa, e ainda quando ele deixa um único livro escrito, que foi a Santíssima Trinosofia, ele deixa lá explícito o caminho daquele que busca a luz. Ele está na vereda de se tornar a luz. Só que você, para se tornar luz, você vai passar por alguns processos de depuração. E ele faz uma analogia muito bonita entre a alquimia. Ele usa uma base que ele sempre está estabelecido em três... A alquimia, a cabala e o hermetismo egípcio. Por isso que é Santíssima Trinosofia, porque além de trabalhar corpo, mente e espírito, ele vai trabalhar nesses três eixos, onde ele traz a plataforma de construção da sua doutrina libertadora. Lembra que eu falei em outras lives para vocês, que quando você desperta a tua consciência, quando você alcança o nível de Arhat, que você desperta, você constrói a sua própria gnose? É o que Saint-Germain fez. Ele construiu a própria gnose através do livro que ele deixa, que é a Santíssima Trinosofia, que serve para nós, estudantes de doutrinas perenes comparadas, que a gente vai comparando o caminho, qual que é a cor, o timbre que esse Saint-Germain deixou. E ele deixou um timbre maravilhoso. E assim, ninguém nunca vai ser igual a Saint-Germain. Saint-Germain é único, como ninguém vai ser nunca igual ao Márcio, igual ao Marcelo, igual a Roberta, igual ao Mion, igual a Márcia, igual a Tati, cada um de vocês tem a própria gnose interior que deve ser revelada, mas vocês vão revelar ao passar dos anos,
conforme vocês vão fazendo um trabalho e pesquisando, estudando. Claro, o que Saint-Germain pontua dentro da Santíssima Trinosofia é o mesmo que muitos outros mestres ensinaram. O budismo ensina o mesmo caminho. Ele fala da queda do homem, né? A humanidade caiu da luz para a matéria. Ele fala depois sobre o mundo material, né? É uma prisão ou um exílio, e aí o objetivo é o retorno para a fonte divina de novo, né? Então ele vai traçar todo um caminho na Santíssima Trinosofia, que é o caminho alquímico, que é o caminho de transformar o chumbo em ouro. Ele transformava isso fisicamente, mas aqui ele estava indo mais profundo. É o chumbo da personalidade no ouro do espírito. É quando você faz o trabalho que a gente falou na live anterior da autoobservação, inicia o caminho iniciático, trabalha com os 4 elementos, terra, água, ar e fogo, né? Faz todo o trabalho de depuração das imperfeições humanas, do ego humano, para começar a morrer esses agregados psicológicos e você se lançar à senda iniciática e você poder encarnar o seu mestre interno, o seu mestre interior. Né? Então, quando você encarna o seu mestre interior, você se desamarra de tudo que está no externo, de toda a ilusão, de todo o maia externo. Né? Então, na verdade, esse ensinamento, todos os grandes mestres trouxeram eles, de uma forma ou de outra. O Mahabharata explica também da mesma forma, né? Nas linhagens hindus, nas linhagens gregas, nas linhagens cristãs, sempre é o mesmo caminho, né? Da depuração interna, do caminho de transformação para você se transformar e encarnar a sua alma de verdade, né? Bom, então, aonde se conecta isso com a tua prosperidade? Aonde se conecta isso com o transformar da sua vida em abundância? O Mestre Saint-Germain explicava que antes de tudo, antes da pureza externa aparecer, a riqueza externa aparecer, tem que aparecer primeiro a riqueza interna. Tá? Isso não é via de regra, porque ele fala assim, mas você vai falar, mas tá cheio de gente podre aí bilionária. É verdade, tá cheio de gente podre bilionária. Que foi pelo caminho da mão esquerda, da mão errada, pro caminho errado. E tem gente que tem também condições, mas não tem a beleza interior. Mas ele parte da premissa que se você sustenta uma riqueza interna, na forma com que você observa o mundo, na forma com que você age, sempre vigilante, sempre atento, sempre proativo na sua vida, criando disciplina diária e reprimindo a sua mente no sentido quando ela tenta te jogar para os momentos de depressão, ou de baixa autoestima, ou de discurso que você fala, não posso, não consigo, isso não é para mim. Quando você vigia a tua mente, quando você se coloca como uma pessoa diligente no trabalho, e você define um objetivo e não desiste daquele objetivo, o universo não tem outra saída a não ser dar aquilo que você quer. Porém, você tem que sustentar. Você não pode querer uma coisa hoje, amanhã desistir, querer outra coisa, e ficar pulando de galho em galho, de emprego em emprego, de projeto em projeto, e não sustentar alguma coisa. Por isso você tem que encontrar algo que realmente pulse do seu coração, que você viva por amor e paixão, que você possa fazer aquilo de forma que te complete. E sustentar aquilo pelo tempo que for necessário. Às vezes no começo não vem o retorno que você quer financeiramente, mas com o passar do tempo eu asseguro a vocês, porque esse tem sido o nosso caminho, eu asseguro a vocês que com o passar do tempo existe uma parte da vida da gente que os frutos começam a ser colhidos. E quando os frutos começam a ser colhidos, você para e começa a refletir. Agora eu entendi o que o Mestre Saint-Germain disse, agora eu entendi o que grandes iniciados ou grandes avatares passaram para a humanidade. Né? Esses ensinamentos, assim, a prosperidade está muito relacionada à energia também que você emana de você. Então quando você sustenta essa ação com pensamentos positivos, se você não tem um pensamento que te boicota a todo momento em que você quer uma coisa, você já não quer, você já entra em dúvida, você manda pro universo, eu quero, daqui a pouco você manda, eu não quero, eu quero, não, você tem que mandar, eu quero, você não pode ficar anulando, porque o universo ele é matemática, para você poder saturar o campo astral com o teu pensamento, a tua vontade, e ele se manifestar na Terra, você precisa sustentar o pensamento, e para isso você tem que saber governar a sua mente, e para saber governar a sua mente, você tem que fazer o caminho que o Mestre Saint-Germain ensinou pela Santíssima Trinosofia.
ou por qualquer outro caminho, de qualquer outro mestre que ensinou esse caminho da liberação, que são as escolas perenes, a escola de liberação da consciência. Por isso que a gente sempre fala assim, a vida tem que ter propósito, a gente não pode viver a vida por viver. Você tem que saber por que você está vivendo, para que você vive. Né? Porque tem muita gente que fala assim, eu quero agora que saia a cama médica porque eu quero viver 1000 anos. Para que você quer viver 1000 anos? Você tem propósito? É o teu ego que quer ou é o teu ser interno? Você chegou a encarnar o teu pai interior de verdade? Que eu falo assim, você chegou a encarnar o Cristo dentro de você para que ele possa reinar os 1000 anos do governo milenar? Porque é ele que vai reinar. Dá para entender as metáforas? As pessoas estão esperando Jesus descer e vir numa carruagem do céu de fogo e botar um governo único. Talvez possa acontecer, mas o que eu digo para vocês que o governo crístico, onde nós reinaremos todos em irmandade, são como todos nós tivermos o Cristo desperto em nós. Todos nós seremos o Cristo, que é o caminho que Saint Germain veio ensinando, que é o caminho que muitos outros mestres e que de uma certa maneira se distorcem muito, né? E até às vezes acabam acusando esse mestre, né? De não ser um mestre da luz, de não ser um mestre do bem e do amor. É porque não conhece de fato quem são esses mestres da muralha guardiã. Eles são todos cristificados. O próprio Jesus é um mestre cristificado. Né? O problema é que quando se criam as religiões, se cria uma doutrina de massificação. E a gente fica engessado a poder olhar para os outros grandes vultos espirituais, os outros grandes seres que trouxeram conhecimento que liberta. Né? Então a gente fica muito ali bitolado só numa visão. E nós não estamos falando isso de forma a idolatrar nenhum vulto histórico ou espiritual. Não é para se idolatrar Jesus, não é para se idolatrar o Buda, não é para se idolatrar Saint Germain, não é para se idolatrar... É para entender o caminho que eles ensinaram para que nós nos tornemos também libertos, né, de condicionamentos religiosos, de condicionamentos políticos, de condicionamentos materiais, e que essa purificação, que esse caminho interno, se a gente conseguir fazer esse caminho, a via iniciática dentro de nós, e essa abundância que é encarnar a alma, eliminar os defeitos, desenvolver as virtudes, quando você cristaliza isso, por natureza, a riqueza externa e também material, ela acontece. Porque um ser que é perfeito, um ser que busca a perfeição internamente, ele projeta para fora isso, e ele vai recebendo aquilo que ele vai também produzindo internamente. E eu queria aproveitar, Marcelo, até já que a gente está falando sobre abundância e prosperidade, porque essa live foi uma live que nós pensamos em iniciar, né, justamente porque a gente está iniciando um projeto novo, de um trabalho muito bonito, com um irmão nosso muito querido, que inclusive acho que ele está aqui, que é o Mion do Código de Luz, né, é o Código de Luz, o Mion está aqui conosco, que é um projeto lindíssimo, que por conta de falar do Conde de Saint-Germain, ele está lançando uma formação que chama Formação Magos, né, onde nós, eu e o Marcelo, junto com mais uma outra pessoa, uma terapeuta, nós iremos estar junto com o Mion, levando um pouco, com os códigos dele, um pouco mais sobre essa visão da prosperidade. Nós desenvolvemos um trabalho, uma frequência específica que nós vamos falar na formação lá. Né? Então, e foi mágico esse contato, porque eu não sabia que o Mion estava fazendo um trabalho com o Mestre Saint-Germain. E a gente até conversamos, né, Marcelo, com o Mion, e ele também ficou impressionado, acho que foi ontem, né, que teve uma vivência, né, com o Mion, e que nós ficamos impressionados com a sincronicidade. A sincronicidade das coisas. E aí ele nos convida, a gente já estava com a energia desse mestre, porque como a gente falou, a gente sempre teve ele muito próximo da gente, é como se nós sentíssemos ele conversando conosco aqui a todo momento, mexendo os pauzinhos dele. E quando o Mion traz esse projeto, eu falei assim, nossa, que coisa maluca, né? Porque a gente não foi atrás, a gente não procurou, e ele estava trabalhando lá, a gente já trabalhando aqui, e quando ele falou, foi uma coisa que fez assim, fez uma conexão. Então, na próxima quinta-feira, a gente vai trazer o Mion aqui para conversar um pouquinho, para ele falar um pouquinho mais sobre essa formação do Magos, né? Um pouquinho mais dessa conexão da energia dos dragões, da energia de Merlin, do Mago Merlin, e da força e da energia do próprio Conde de Saint-Germain,
para que os terapeutas, as pessoas que se formarem nessa formação, puderem, de fato, entender o que é a prosperidade. Porque a prosperidade ela só pode acontecer na vida da gente se internamente nós somos prósperos. Se nós somos prósperos de pensamentos, de sentimentos. Se você é cheio de rancor, cheio de raiva, cheio de inveja, cheio de ira, você não dá espaço interno para que a abundância na tua vida aconteça. Se você não tem virtudes na alma, se você não tem altruísmo do teu ser, e isso é uma coisa que o Conde Saint-Germain sempre ensinava no seu caminho iniciático. Então ele iniciou algumas pessoas dessa nobreza, inclusive, e dentre delas, a coroação e iniciação de Cagliostro, sua esposa, porque ele viu nesses dois seres valor, e ele iniciou ele na senda da autorrealização. Porque quando você começa a se jogar na senda da autorrealização, todo o externo vai mudando. Então, a gente vai falar um pouco disso nessa formação, e o Mion vai trazer bastante sobre isso. A gente vai deixar depois o link aqui embaixo também, para aqueles que tiverem interesse. Ele está abrindo, se eu não me engano, ele abriu as inscrições ontem, que na verdade é uma formação que ele está dando, e depois a gente deixa aqui as informações, e na semana que vem a gente traz ele aqui para falar um pouquinho mais sobre o Magnus, tá bom? Mas assim, a história de Saint-Germain, ela é fascinante, e ela traz para a gente um outro caminho. Eu queria, Márcio, passar rápido pela Santíssima Trinosofia, explicando en passant para vocês, porque eu acho que isso daí você tem que estudar. É claro que é um livro hermético. O que é um livro hermético? Ele é um livro que, se você não tiver um conhecimento anterior de algumas áreas, você não decodifica. Né? Então, por que ele fez? Ele deixou até as pessoas falando, poxa, se é um caminho para libertar, por que eles usavam do hermetismo e escondia? Porque ele dizia que é um conhecimento sagrado que as pessoas elas têm que anelar. O primeiro processo que você tem que provar o seu valor é na busca. Exatamente. E o que é a busca? A busca é você pegar o carro e ir até a China para você. Não, a busca é a persistência de garimpar entre todos os manuscritos e pergaminhos onde está o fio da luz. Aonde está o fio da luz? É isso que vai provar a sua capacidade de desenvolver o seu intelecto, que ele vai se tornar um intelecto, a partir do momento que você começa a trabalhar com isso, ele vai se tornar um intelecto brilhante, porque você vai chegar ao ápice da sua capacidade racional e de relacionar e comparar e analisar processos que vão fazer analogias entre a química e a psicologia humana, se transformando naquilo que eles chamavam de alquimia, entre o comportamento psicológico, as paixões interiores e como você se posiciona em relação a isso ao mundo. Como isso impacta os teus 5 sentidos e como você se coloca frente às dificuldades, seja essas dificuldades materiais, psicológicas, emocionais e até da morte. Tanto é que no finalzinho da Santíssima Trinosofia tem o processo que ele tem que vencer o cheiro putrefato do corpo dele em decomposição. Então ele é mostrado para ele o corpo dele morto e ele tem que transcender, ele tem que renascer daquilo em luz. Que é o caminho onde ele renasce. Claro que tudo simbólico, são todos processos simbólicos da sua psicologia. Então, o início eu não vou contar a Santíssima Trinosofia para vocês, porque para cada um vai ser aberto chaves de entendimento, porque cada um está num nível de entendimento e de resiliência, de apego, de coisas no mundo que cada um sabe que vai passar. Mas ela faz a epopeia da liberação da alma, que é o caminho do herói que os gregos cantaram, os 12 caminhos de Hércules. Exatamente. Então você tem o homem no começo preso numa torre, né? Ele fala assim, mas como? Saint-Germain nunca esteve preso, nunca foi preso. Como que está falando que estou numa torre, estou preso aqui, os guardas não deixam sair, tal, ó. É tudo alusão, ele está fazendo a consciência humana que está petrificada dentro de paixões, egos e desejos. Ele está sendo sufocado, a alma de fato ali dentro ela não renasce enquanto você não olha para dentro de você nos valores e virtudes para que as pérolas, os diamantes de sua consciência possam começar a ficar engastado dentro do seu colar que é a sua própria vida vivida.
Então, esse é o primeiro ponto da Santíssima Trinosofia. Aí ele se dá conta disso e fala assim, não, eu quero mudar. Então ele anela, ele tem vontade de sair daquele processo. E ele desce as escadarias ali e ele desce pela boca do Vesúvio, do vulcão, onde ele encontra um altar de ferro puro e ele deposita um ramo de ouro, que significa tudo isso. Aí nesse livro tem os comentários como que é do Meli Pirral lá, o grande teosofista, né, um cara que tinha uma capacidade grande de poder observar isso tudo e fazer essas analogias. Então ele mostra ali a alma disposta a percorrer o caminho da liberação da consciência que está engarrafada dentro dos egos, dos agregados psicológicos, que é aquilo que a gente tanto fala para vocês nos caminhos com as frequências que a gente vem desenvolvendo, os 4 elementos. Agora vocês vão entender. Por que o Márcio Marcelo colocaram os 4 elementos? Por que Saint Germain, depois que sai da torre, desce e vai para a prova dos 4 elementos, ele tem que descer na boca do Vesúvio, do vulcão, e vencer aquela situação ali? Aí ele vai passar pelas 4 provas dos elementos, terra, água, ar e fogo. Não vou detalhar, porque o livro hoje tem para como fazer PDF, baixar PDF pela internet, e vocês podem ler. Mas ele vai passar por provas que vão começar a testar o seu valor moral, se é lhe dado a oportunidade de prosseguir na senda. E aí ele chega, ele primeiro, depois que ele passa por essas provas, ele encontra um altar, ele dizem que vê na nuvem um leão vermelho e um leão negro, com uma coroa, que significa, tá, você provou o seu valor, grande neófito, você prova o seu valor, que você tem habilidades para prosseguir daqui em diante. Aí vem outra prova para ele, que é a prova do leão negro e o leão vermelho. Isso é, segundo o Pirral, ele fala que é quando o homem já não tem mais, se ele vai usar o poder para poder ser um tirano, se ele vai... Se toda essa, porque você, quando começa a estudar, a sua mente abre de uma forma e você começa a enxergar de forma, é como eu falo assim, você começa a enxergar igual um Neo na Matrix. Você vai vendo como que a Matrix é construída, o seu corpo começa a vibrar, você começa a emanar um magnetismo diferente do seu ser. Por quê? Porque os mestres estão do seu lado, eles estão falando assim, porra, ali tem uma fagulha querendo acender. A botiquinha tá acesa, né? A semente do Buda está nascendo ali. Vamos acompanhar para ver se aquilo lá a gente colhe um Cristo, um ser de ouro ali. E eles começam a estimular você. Claro que eles não vão aparecer, eles não vão fazer show pirotécnico na sua frente. Entendeu? Eles não vão se exibir com os poderes dele. Eles querem saber se você tem persistência, se você tem altruísmo suficiente, e se você consegue passar por algumas provas que vão fazer com que você possa seguir o próximo passo. Então o leão vermelho e o leão preto, segundo Pirral, ele é meio que analisado como o poder, né? Como que seria o poder na mão do ego ou a luxúria na mão do ego. Então você tem que vencer isso para poder ganhar a coroa, para poder prosseguir o caminho. E se ele passa por esse neófito ou o arate não, porque o arate é quando já está iluminado, o neófito, quando ele passa por esse, ou o aluno passa por esse processo, ele entra num outro estágio. E aí no livro da Santíssima Trinosofia fala que ele se depara com um ancião e seus 8 irmãos, que vão lhe dar 9 presentes. Aí vocês entendem quando a gente lança os 9 portais e você faz um processo em que você vai agora começar a desenvolver virtudes. E ele diz lá que aqueles 9 presentes que o ancião com seus irmãos o presenteiam, não deve ser usado separado, mas ele deve ser usado combinado um com o outro. Ou seja, o que são virtudes? Adianta eu ter um intelecto brilhante, mas ter um coração duro? Adianta eu ser uma pessoa que consegue ter uma habilidade, mas não ter outras habilidades? Então, por que Saint Germain era o que era? Porque ele chegou a fazer o trabalho iniciático, ele realizou a grande obra dentro dele. A Magnus Opus, né? Que é a Magnus Opus dentro dele. Ele faz o processo de transformar o chumbo da personalidade no ouro do espírito, que essa era a alquimia. Muitos loucos buscavam até, achavam que... E ele mostra lá que dá para transformar chumbo em ouro. Claro, de hoje a gente sabe que dá para transformar chumbo em ouro, mas o custo para fazer isso é mais fácil você minerar, né? Então só deixa eu fechar, Márcio, até a Santíssima Trinosofia, depois você complementa. Depois que ele passa por esses processos todos, ele
lá em cima, ou nesse processo, não é em cima ou embaixo, mas no final desse processo dos 9 presentes, ele tem que ele atravessa um rio que vai limpando ele, e aí ele se depara com o corpo dele saindo do túmulo. E aí ele sente uma repulsa, uma coisa, porque são provas, apegos. Enquanto os mestres, essa vida, meus amados, ela não é eterna. Se você quiser transcender para um mundo onde a muralha guardiã está assentada com os mestres ascensos, você vai ter que limpar de você todo e qualquer resquício que te atrele ao mundo material. Tem apego ao filho? Vai ficar. Tem apego à fortuna? Vai ficar. Tem apego ao carro? Vai ficar. Tem apego ao corpo? Vai ficar. Vai cair em sansara de novo. Vai entrar na roda dos sedentes famintos dos budistas. Se você fala muito bem sobre isso. Então, a autoobservação, e esse é o caminho do herói. Mas herói de quem? De você mesmo. Você resgata a tua própria consciência, a tua própria Sofia, quando você faz esse trabalho, que é o trabalho de liberação da consciência. Então, o mestre Saint Germain, ele vai ensinando esse processo, ele chega lá em cima, ele atravessa esse rio, e ele, do lado de lá, ele encontra o que ele chama do Palácio das Ideias Puras. Onde ele enxerga esse negócio do corpo e ele vai ter que fazer o processo de se libertar daquela personalidade humana para ele poder entrar no corpo de luz, o corpo de ouro, glorificado dele. Isso é a ressurreição que o Cristo passou. Então ele encarna o corpo de luz dele. E quando ele encarna o corpo de luz, depois ele vai para o Salão dos Tronos, onde ele vai passar por mais uma prova. Depois ele volta vestido com alguns atributos para a praça pública, e aí ele mostra, ele está acompanhado da mulher, do sol, são todas coisas simbólicas que no livro explica, para vocês poderem ler com calma e reflexionar o que aquilo impactou a sua psicologia e de que forma você pode enxergar o mundo com uma retina transformada, com um olhar transformado, dá para entender que é como você fecunda o mundo com os teus olhos. É a física quântica. Ora é partícula, ora é onda. E o universo está em potencial, tudo está em potencial. Então, quando eu tenho um olhar puro, e eu olho para esse mundo material, eu construo o que nesse mundo material com essa pureza? Eu vou colapsar onda em partícula, e com o meu cálice, que é a minha mente purificada na unidade crística, eu só vou deixar obras bonitas no mundo. Dá para entender? E no final, ele fala assim que, no final disso tudo, ele ainda alerta. Ele fala assim, olha que interessante, né? Você provou seu valor, foi um grande guerreiro, um herói da sua própria alma, salvou a sua Sofia, a sua Budi estava presa na masmorra do castelo, e agora você veio lhe dizer que esse é só o começo. Ali você provou o valor que você tem, ali você encarnou o seu ser, ali começa a sua obra de verdade. Então assim, você conseguiu de fato se tornar luz. Você não é mais um aluno, aquele que não tem luz. Você é um ser iluminado, você é um ser ressurrecto. Então, isso é a Santíssima Trinosofia, ela é um tratado da alma, da epopeia da alma, da liberação, da peregrinação, da consciência, que a Sofia que caiu nos abismos da matéria, se precipitou, se embruteceu com uma casca de egos e de desejos e valores e ficou presa ali. E agora ela está sendo seduzida pelo quê? Pela mídia, pela matemática, pelas narrativas, pela matemática também, não tem problema. Nem sei porque entrou matemática na minha cabeça. Mas você está sendo agora seduzido por essas coisas que o mundo da terceira dimensão te traz. E se você não tiver força suficiente, e ele fala assim, erga a tua espada e siga o teu caminho. Mas o que é a espada? Você tem que sair matando todo mundo, destruindo todo mundo? Não. A espada, dentro do universo da iniciação, é a vontade, a força de vontade. Então é com a força da vontade sustentada em você superar os seus próprios defeitos internos. E aí é claro, que eu sempre falo assim, é bom você entender um pouco de psicologia, é bom você entender um pouco de psicanálise, mas transcende a psicologia, transcende a psicanálise.
Então a pessoa que é psicanalista, que é psicoterapeuta, que ela acha que ela sabe tudo, ela só sabe o comportamental. A luz astral, o mundo da luz astral, existem muitas outras provas em níveis psicológicos que você não queira saber. E só um mestre verdadeiro da luz é que tem capacidade de discernir. Porque os arcontes, eles vivem lá nos mundos da luz astral. É lá que eles seduzem a humanidade, não é aqui. Aqui os governadores, os Trumps e os Putins e os Lulas e os Bolsonaros da vida são só fantoches, são só carteiros. É isso mesmo. Do lado de lá é que o jogo funciona. Senão Paulo de Tarso não teria colocado tão assertivamente que a nossa luta não é contra a carne, sim contra principados ou potestades celestes. Então quando você desperta, e aí eles não querem que você desperte para isso. Então o caminho de Saint Germain, claro, quem fala é o diabo, ele é o próprio diabo encarnado, e todo o trabalho, claro, eu vou falar para vocês, algumas escolas iniciáticas elas caíram sim para a mão invertida, conduzida vigaristicamente pela CIA. Você vai falar, porra, mas o que tem a ver com essa? Ah, meus amigos, tem muita coisa envolvida aí. Eles manipulam o terreno humano para que você não desperte. Porque quando você desperta em carne no Cristo, foi o que a gente falou numa das lives. A hora que você despertar o seu potencial crístico e você refutar todas as narrativas, sejam religiosas, políticas, filosóficas, e construir o teu caminho libertador, claro que primeiro você vai beber de algumas fontes autênticas, alguns caminhos de alguns iniciados e alguns mestres que deixaram como se fala, dicas no caminho. E conforme você vai fazendo esse trabalho, você vai tendo insights, vai despertando. Mas lembre-se, humildade é a primeira lição. Entrega e humildade. Você não faz isso para que você se exiba, você faz isso para que você se liberte das forças da Terra, das forças dessa Matrix, das forças desse demiurgo que condensou tudo isso. E aí cada um entre na história que melhor lhe convê para contar historicamente, ou o fio, como se fala, de como isso aconteceu, né? O importante é vocês saberem que o trabalho começa em nós, que eu falei para vocês em uma live, e termina em nós. Então se nós entendermos isso, que foi essa obra que Saint Germain deixou, a gente vai conseguir fazer a transmutação que é necessária da chama violeta na nossa vida. A gente vai conseguir ter a prosperidade que ele tinha. Ele não falavam que ele fazia diamantes só impressionando as mãos assim, ele fazia diamantes. Tivemos um vulto aí também nesse contemporâneo que foi Sai Baba, que dizia que fazia prodígios do mesmo tipo. Então, assim, esses mestres são um mistério. Eles assustam os religiosos. As pessoas que são muito encaixotadas dentro de seitas ou de religiões, porque agora a gente vai ter a última batalha da moralidade espiritual, porque o cenário foi construído já politicamente para isso. E assim tem que ser. Mas saibam que enquanto o teatro externo vai acontecer, não se preocupe com o teatro externo, não se preocupe com guerras, com rumores de guerras, se preocupe com internamente, como você observa. Porque você, do ponto de vista das estrelas, já está morto. Dá para entender o que eu estou dizendo? Do ponto de vista de uma estrela, você já está morto. Então você está com medo da morte. Então você não tem que ter medo da morte, você tem que ter medo da vida. Porque a vida, porque é na vida que você vai ter o tempo para você poder ressignificar tudo isso e pegar a espada da vontade e trabalhar dentro de você nos seus aspectos psicológicos para elevar a tua consciência e parar de ficar se revolvendo na lama. Você é uma águia solar, você é o Cristo em potencial. Até quando você vai ficar chafurdeando na lama? Eu falo isso, é duro falar isso, porque todos nós começamos assim. Mas se a gente bate a poeira, a gente olha para dentro e fala assim, poxa, eu tenho potencial. A gente acredita na força crística, a gente entrega esse caminho ao Cristo e a gente continua. Às vezes você vai pela igreja evangélica, às vezes você vai pela igreja católica, às vezes você vai pela igreja iniciática. E não é para ficar brigando. Você dentro da igreja católica, você tem o caminho de Madre Teresa de Ávila, você tem os Três Castelos lá, que é muito lindo. Santo Agostinho e Madre Teresa de Ávila, né? Você tem coisas lindas. Então, parar com esse negócio de ficar polarizando religião.
A religião, a igreja, ela está institucionalizada para fora. E se ela está para fora, os órgãos de inteligências, a comando dos arcontes, vão manipular e vão enganar você, que é a Sofia. Agora, dentro, internamente, como eu fecundo o meu olhar, quando eu vou discernir uma mensagem, um fato jornalístico, é verdade ou é mentira? Se está tendo guerra, se é verdade, se é mentira. Enquanto a mente estiver no mundo externo querendo matar a curiosidade e não fizer o trabalho interno da liberação da consciência, ela vai ficar olhando, é igual o cachorro correndo em volta do próprio rabo. Quando você dar-se conta que o trabalho você tem que ser feito em você, na purificação, no seu diário viver, melhorando como pai, como companheiro, como irmão, como funcionário, como patrão, tendo valores altruísticos, claro, isso aí você não vai ser o santo tolo. Eu sou do raio da guerra, o Márcio é do raio da política. Se vale alguma coisa minha atravessada, leva outra coisa fervendo, mas é a minha natureza, mas eu não falo isso de forma agressiva, eu falo isso para que desperte a consciência na pessoa. Se a pessoa interpreta de forma errada, isso é um problema dela, ela não fez a limpeza interna, ela não aprende com o que tem no subliminar, porque às vezes o que nós estamos falando, não somos nós que estamos falando. Nós estamos sendo intuídos por uma série de mestres que nos acompanham. E eu não falo só eu, Márcio Marcelo, eu falo Mion, eu falo Juliana, eu falo com todas as pessoas que estão aqui, carregam a sua egrégora. Às vezes se usa, e conforme você vai despertando para você vai enxergando o seu caminho, você vai criando a sua própria gnose, você vai fazendo esse caminho da Santíssima Trinosofia que, quando Saint Germain revestiu de forma tão maravilhosa assim. Então, assim, é importante a gente estar atento. Eu acho que o que a gente queria, né, Márcio, trazer para vocês hoje, a proposta era isso, para que vocês pudessem refletir um pouco por que vocês fazem o que faz. Vocês estão trabalhando nas virtudes, vocês estão observando, vocês estão meditando para entender por que você reacionou com seu irmão, com seu pai, com sua mãe daquele jeito. Lembre-se, não é ser tolo, não é ser submisso, a submissão a Cristo apenas. Ao mundo a espada, ao mundo material a espada, ao Cristo o meu coração. Então, eu acho que quando a gente começa a entender isso, essas máximas, são tentações, claro, tem tentações, a gente vai passar por tentações de todos os tipos, desde o chocolate, a gostosa na esquina, o gostosão ali em cima lá da BMW último ano, e quando você supera isso, os arcontes vão querer te dar um reinado aqui, uma estrela fixa ali para você reinar. Claro, a vida é seduções, isso aí são as tentações. Então, o orar e vigiar, ele deve ser constante. E vai depender, eu não estou dizendo que é errado você parar numa instância celeste e virar um arconte, não estou dizendo que é errado. Eu estou dizendo que depende qual é o seu anelo. Né? Não tem o cara da Matrix lá, o que preferiu comer a carne e tá dentro da Matrix e esquecer, só me dá uma... Eu só quero que quando eu voltar para cá eu esqueça tudo que eu era lá na nave Nabucodonosor, lá, lembra? Não sei quem assistiu Matrix, eu sou mais velho, né? Eu tô ficando velho, então eu tenho essas referências. Que o primeiro é maravilhoso, os outros foram descambando, né? Porque a ideologia foi catando e foi distorcendo para lavar a cabeça das pessoas. Mas quando você conhece dos mitos e do caminho iniciático, você sabe quando as pessoas querem desviar o seu conceito, o conceito do que é o correto. Então é por isso que eu falo, esse é o trabalho que eu falo do anelo, de você se esforçar e para procurar, para ler. Às vezes não tem como se fala, habilidade para leitura, põe um audiobook. Hoje você pode escutar audiobook, né? Escuta devagarzinho e tal. Eu ainda gosto de ler porque eu leio parágrafo por parágrafo. Quando a gente fala ruminando em cada conceito, tentando buscar nas entrelinhas, meio que tentando acessar o passado, quando o Conde estava escrevendo aqueles versos, para eu estar na mão dele ali, eu estar em unicidade com ele, porque nós somos um, não existe presente, passado e futuro. Eu estou aqui e estou lá com ele agora. Vocês estão aqui e estão agora com Cristo. Então é maravilhoso isso tudo, né? Uma coisa importante de vocês entenderem, né? Hoje a gente queria falar um pouquinho sobre o Conde Saint-Germain, um pouquinho desses processos da prosperidade, da riqueza, da abundância, é que essa figura, conhecida como o Conde de Saint-Germain, é só mais um nome de um ser que é eterno, de um ser que é imortal. E que muito provável que este ser
ele foi designado para uma missão no mundo dos homens para tentar repescar, né, dentre os caminhos que ele fez, novamente a consciência daqueles que estavam prontos para a imortalidade. Então, assim, entendam que eu sei que tem uma visão de Saint-Germain muito esotérica hoje, muito pop, mas a verdadeira visão de Saint-Germain é essa que nós trouxemos hoje, de um mestre que veio revelando um caminho da autotransformação interna, da elevação, que hoje a gente coloca como elevação da frequência, para que você conquiste a sua alma. Né? E que o nome dele não é Saint-Germain. Provavelmente o nome dele ninguém conhece de fato o verdadeiro nome desse mestre. E ele compõe, faz parte do que nós chamamos da grande muralha guardiã da Terra. O que é a muralha guardiã? Uma muralha onde estão todos esses grandes mestres ressurrectos e imortais. Mestres que construíram a sua pedra filosofal. Que ganharam por mérito e excelência e por trabalhos feitos sobre si o dom da eternidade. Porque, como o Marcelo falou assim, a eternidade, se você tem a eternidade para se viver, mas não tem para que você quer? Para que você busca isso? Para continuar na vida que você vive ou para desenvolver e para colocar a sua vida a serviço do despertar de outros irmãos? E assim a gente vai elevando a frequência vibratória dessa zona temporal, dessa dimensão, e faz com que a Terra e a humanidade acesse um patamar onde todos estejam no mesmo nível. Esse é o grande caminho, né? Então é muito provável, sim, que esse mestre ele tenha sido colocado no mundo, ele ainda está no mundo, tá? Mais ativo do que a gente possa imaginar, trabalhando, né, exaustivamente, né, para construir a Era de Aquários. Inclusive tem até alguns que dizem que ele vai ser o regente de Aquários agora. Isso pouco importa, isso também são só informações que vão trazendo, mas de fato ele está ajudando e trabalhando ativamente, né, no cenário real nosso, né? Saindo da fantasia do Saint-Germain esotérico e entrando no mundo em que nós estamos aqui, ele está articulando sistemas, articulando política, articulando fundos financeiros para que a humanidade entre numa grande era de ouro, de grande prosperidade. Que esse sempre foi o foco e o trabalho desse grande ser, né? Bom, era isso que a gente queria trazer para vocês hoje, né, Marcelo? Acho que já passamos do horário já. Eu vou colocar depois aqui na descrição dessa live o nome para vocês procurarem, a Santíssima Trinosofia, para vocês fazerem o download. É muito fácil de encontrar. Coloca a Santíssima Trinosofia, Conde Saint-Germain, já vai aparecer para fazer download. Tem lugares que é pago, tem lugares que é gratuito. É só vocês fazerem um mínimo de pesquisas que vocês vão encontrar. E vou colocar também aqui, né, o link da inscrição da formação Magos, que a gente vai estar fazendo junto com o nosso queridíssimo irmão, Mário Mion, do Código de Luz, né, da Escola Arcturiana, né, que tem desenvolvido um trabalho majestoso, muito bonito de despertar, com códigos sagrados, e ele vai muito pela linha da intuição, do coração, ele é um amor em pessoa. Então, quem não conhece Mion, né, a gente sempre vai estar falando dele, para que vocês procurem lá, fazerem as formações dele lá. Então, eu vou colocar também aqui a formação do Magos, né, para vocês se informarem também, tá bom? Então, é isso que a gente queria trazer hoje, e a gente vai, assim, a cada quinta-feira, dando um tempinho, né, Marcelo? A gente vem aqui para bater um papo com vocês, trazer um pouquinho de informação. Então, na semana que vem, a gente vem com o Mion para falar um pouco da formação do Magos, tá bom? Então é isso. Marcelo, quiser deixar as considerações finais aí? Um abraço a todos e até quinta-feira que vem. Um beijo no coração de todos.